Olha, a gente fala agora sobre a cúpula do clima. O correspondente Américo Martins fez uma entrevista exclusiva com o presidente da COP30, André Correia do Lago, diretamente dos estúdios da CNN em Londres. O embaixador falou sobre a expectativa para o evento e garantiu que a sede será mantida em Belém. Vamos ver. Embaixador, vamos começar então com a questão de Bonn, porque Bonn é considerada uma espécie de mini-COP. É o início da COP. Muitas negociações acontecem em Bonn, na Alemanha, onde fica a sede do organismo da ONU que controla mudanças climáticas, faz esse trabalho todo de mudanças climáticas no mundo inteiro. Foi o primeiro teste da presidência brasileira da COP. Como foi isso? Qual é o balanço que o senhor faz dessa reunião? Olha, o balanço foi bom e a realidade é que havia uma enorme expectativa, porque a gente veio com muitas ideias novas, com uma equipe muito boa, e nós não sabemos muito bem como seria a reação, porque, como você disse, é um pouco uma prévia, né, da COP, mas é também a primeira reunião oficial depois da COP de Baku. E na COP de Baku, como você sabe, vários países ficaram com certo gosto amargo, né? Sobretudo na área de financiamento. Então, a gente não sabia muito bem como é que os países iam reagir, e o Brasil propôs um caminho, inclusive de avançar nos documentos que a gente teria que negociar também em Belém. E isso avançou, por isso que a gente pode dizer que foi boa a reunião, porque a gente conseguiu avançar em vários documentos que estavam meio emperrados e que já vão chegar em Belém já bastante adiantados. Quais são esses documentos em que houve progresso? Olha, tem dois temas muito caros aos países em desenvolvimento que estavam sendo tratados. Um é adaptação. Como você sabe, as negociações de mudança do clima são basicamente separadas entre mitigação e adaptação. Então, mitigação é como é que você reduz as emissões e adaptação é como é que você já incorpora a mudança do clima que já está acontecendo na sua vida. Eu acho que um exemplo, infelizmente, que nós tivemos no ano passado, um exemplo de cada muito claro, foi Porto Alegre. Porto Alegre poderia ter sido menos grave se a gente tivesse feito investimentos de adaptação, né? Porque você, sabendo que vão aumentar as chuvas, sabendo de certa intensidade, isso aconteceu também na Espanha, aconteceu em vários países do mundo. Então, o ano passado foi muito marcante para isso. Então, a adaptação é isso. E aí nós tivemos também um caso muito claro de mitigação, ou seja, que só a mitigação resolve, que é o caso dos rios sem água na Amazônia. Então, não há nada que você possa fazer para se adaptar a isso, né? Então, o que você tem realmente é reduzir as emissões para reduzir a intensidade da mudança do clima. Falando em pagar conta, e o senhor falou sobre a questão do financiamento, um dos grandes dramas que teremos, e temos em todas as COPs, não é uma coisa só da COP de Belém, mas um dos grandes debates é como nós vamos fazer um mundo desenvolvido, que é o principal poluidor, é o principal responsável pelas mudanças climáticas historicamente, assumir a conta que eles precisam pagar e chegar a 1 trilhão e 300 bilhões, nem é a soma que é o ponto. Em Bonn não houve grandes progressos. Qual é a sua avaliação e como é que nós vamos chegar em Belém com essa conta? O mundo desenvolvido vai arcar com o custo? Pois é. Teve uma decisão em Baku que foi de pedir para que o presidente da COP29, né, que é o presidente Babayev da COP de Baku, e eu, né, o presidente da COP30, nós devemos apresentar um mapa do caminho para chegar a esse 1,3 Só que esse mapa do caminho vai ser uma proposta nossa, dos dois, com base em várias propostas que nós estamos recebendo de países, de organizações, de bancos de desenvolvimento. Então, nós estamos juntando muitas ideias de como esse dinheiro poderia vir. Mas grande parte desses recursos vão vir como investimento. Mas qual é a ironia? É que os países em desenvolvimento não só não recebem dinheiro público, como também são considerados de alto risco, vários dos países em desenvolvimento, e, portanto, também não recebem dinheiro privado. Então, essa
esses ajustes com o apoio de bancos de desenvolvimento, com o apoio de várias instituições que existem, tem que ser estruturado de maneira mais eficiente, mas também de maneira muito mais rápida, porque a ciência nos mostra que há uma urgência climática e a gente não tem tempo de passar 20 anos bolando um sistema financeiro que funcione. Ou seja, tem que fazer o mais rápido possível. O mundo desenvolvido diz que não tem dinheiro para esse investimento no clima, mas esta semana, aqui na Europa, nós tivemos uma reunião da OTAN e os 32, na verdade 31, porque a Espanha não concordou, mas 31 dos 32 países da OTAN concordaram em chegar a um investimento de 5% do seu PIB em defesa até 2035. Mas ninguém fala em vamos destinar 0,5% do PIB para clima. Como o senhor vê isso? Porque o dinheiro, no final, existe. A crise da mudança do clima é muito diferente dessas outras, primeiro porque ela é constante, ou seja, não é o fato de você preferir gastar dinheiro numa coisa ou na outra que vai fazer com que a crise do clima espere, né? Mas também porque a crise do clima tem um impacto muito grande sobre todos os temas que a gente está falando, inclusive a questão de segurança. Então, eu acho que há uma guerra que seria necessária, seria uma guerra contra o clima. A ministra Marina Silva menciona isso várias vezes. Então, essa realmente é uma guerra que é necessária e que traria resultados extremamente positivos para toda a população. Perfeito. Um outro tema que é sempre lembrado nas COPs, que é um grande debate também, é a questão dos combustíveis fósseis. Qual é a sua expectativa, especificamente em Belém, do que pode sair acordado entre todos os países com relação ao petróleo? Pois é, as COPs têm várias dimensões, né? Então você tem, por exemplo, uma parte que alguns resultados vão ser da reunião de chefes de Estado, outros resultados vão ser da negociação formal entre os países. E outros resultados vão vir da agenda de ação, que é toda essa programação que a gente tem na COP, em que você envolve os atores que não negociam. Então, são os governos de Estado, as prefeituras, Sociedade civil, investimento privado. Exatamente, os investimentos privados, tecnologia, todo o sistema. Então, eu acho que a gente pode ter resultados em várias dessas áreas, por exemplo, questões setoriais e tal. Então, nós podemos ter vários resultados, inclusive de como nós vamos poder estimular a que diferentes soluções sejam encontradas, porque cada país tem um desafio diferente. Tem país que tem a sua economia inteira dependendo de fósseis. O Brasil já avançou imensamente na sua transição. Nós somos um país que todo mundo admira por ser uma economia tão grande que tem 90% da eletricidade renovável. Mas tem países que ainda dependem da eletricidade em 90% de carvão, por exemplo, né? Então, cada país tem uma situação diferente. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. É a COP trazer soluções.